Olá a todos, eu sou Marcelo Tripoli, trabalho aí com marketing, estou envolvido no cenário do marketing há mais de 20 anos e comecei a trabalhar com marketing de uma forma bastante inusitada, porque eu sempre tive interesse aí desde pequeno aí pela área de tecnologia. Eu sou uma pessoa que gostava de computação, que quando eu era moleque, aí, quando eu era adolescente, aprendia a programar, mas eu não me via como um engenheiro, eu me via como uma pessoa muito mais das humanas do que das exatas, o que era uma coisa bastante inusitada, porque se você gosta de programar, a tendência é que você vai fazer uma faculdade de análise de sistemas, de engenharia, de ciência da computação, e eu nunca me via fazendo. Na hora que eu via o currículo dessas faculdades, eu não me via fazendo isso. E aí eu tive uma oportunidade, quando eu estava finalizando o ensino médio, de fazer um estágio de verão numa empresa que era uma produtora de multimídia, de um tio de um amigo meu. A gente está falando aqui de 1994, ou seja, faz bastante tempo, um momento que não existia nem internet no Brasil ainda comercial, e que essa história de multimídia era uma coisa bastante limitada, eram uns quiosques que ficavam, às vezes, em pontos de venda, e eu fui lá trabalhar e eu tive contato com uma tecnologia que fazia esses quiosques, e aí eu tive um insight que é: aqui temos uma oportunidade de unir o que eu gosto, que é tecnologia, que é trabalhar com o poder do digital, que está transformando. Eu já via esse poder transformador na sociedade, com comunicação, porque no final das contas, um quiosque multimídia é uma peça de comunicação, é uma marca falando, a marca está representada. E aí eu decidi, então, que eu ia fazer faculdade de publicidade. E estudei na FAA, fiz uma faculdade bastante tradicional de publicidade, e no meio da faculdade, como eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sempre tive uma veia bastante empreendedora, eu resolvi criar uma primeira empresa. Então, eu criei a minha empresa durante a faculdade, tive bastante aí a ajuda dos meus colegas de faculdade para conseguir me formar na faculdade e, ao mesmo tempo, empreender, tudo na paralela, né? A gente sabe que não é fácil você montar um negócio. E eu criei essa minha primeira empresa, que chamava MTM, meu nome é bastante boring, porque é de Marcelo Tripoli Moraes, que é o meu sobrenome, e criei essa empresa ela se desenvolveu, ela virou uma empresa, na época que eu criei a empresa, eu tinha 19 anos, e essa empresa ela cresceu e se desenvolveu, e na época da bolha da internet, ali em 2000, lá pelo 2000, essa empresa foi vendida. Eu fiz um deal com um grupo de investimento, um fundo de investimento mexicano, estava entrando no Brasil, comprando uma série de produtoras multimídia, de agências digitais. Naquela época nem existia muito termo, era muito mais uma produtora, e comprou a maior empresa brasileira na época, que era a MLab. A MLab era uma empresa muito grande, comprou a minha empresa, juntou tudo isso, e eu tive uma oportunidade muito cedo na minha vida, então, de fazer uma negociação, de vender uma empresa, de aprender com gente muito mais sênior do que eu, de ir morar no México e na Argentina. Morei quase um ano fora do Brasil nesse negócio, não sabia nada, era bastante imaturo, mas foi uma experiência muito rica. O que aconteceu é que, com a estouro da bolha da internet, a empresa acabou pivotando, né, para usar o termo que as startups usam, para um negócio muito de tech, e um pouco desconectou essa área de marketing digital. Eu acabei saindo e criando uma outra empresa. Então, em 2002, eu tive a oportunidade de criar a iThink. A iThink se tornou, ao longo dos anos, uma das maiores agências e mais respeitadas agências de marketing voltadas para a mídia online no Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes marcas como Santander, Vivo, Walmart, Johnson Johnson. E essa empresa, a empresa que eu criei em 2002, se desenvolveu, se tornou um dos maiores players, e em 2013 foi vendida para, na época, a maior agência digital do mundo, que era a Sapient, né? A Sapient era uma empresa americana, listada na Bolsa Americana, e que entrou no Brasil comprando a minha empresa, isso em 2013, né? Depois que a iFink já tinha 11 anos. Tinha aí uma empresa que estava bastante consolidada no mercado, acabou fazendo esse deal, e depois de um ano e meio, a própria Sapient foi comprada globalmente por 4 bilhões de dólares pela Publicis. Então, eu acabei entrando no grupo Publicis muito por causa desse deal aí que teve anterior, né? Fiquei lá algum tempo dentro, até acabar meu processo. Todo mundo sabe, todo mundo que já acompanhou esse processo de M&A, de agências, sabe que quando as agências são vendidas tem um período, né, de earn-out, que chama. Eu fiquei até o final desse período e tirei um período sabático, até que a McKinsey me chamou em 2017 para fazer uma coisa totalmente nova. Foi uma mudança na minha carreira bastante grande.
Foi a primeira vez na minha carreira, com 37 anos, que eu fui ter uma carteira profissional, porque eu era um funcionário, um executivo, né? Então, tive que tirar uma carteira, fazer exame admissional, todo esse processo, e fui trabalhar numa empresa com 27 mil funcionários, em faturamento de mais de 10 bilhões de dólares, uma das mais respeitadas consultorias de estratégia do mundo, me chamou para liderar uma coisa nova para eles, que eram os times de marketing digital e de e-commerce na América Latina. Eu fiquei 6 meses morando em Nova York, fiz meu primeiro para os Estados Unidos, e depois passei quase 4 anos dentro da McKinsey fazendo projeto em 8 países diferentes. Eu fiz projetos em muitos países diferentes, conheci muitas culturas diferentes e aprendi muito do que as consultorias são capazes de fazer. Então, as consultorias, eu acho que elas, elas mantêm um nível de relacionamento estratégico com o cliente que, infelizmente, muitas agências perderam, né? Então, eu sentia que as agências brasileiras, que sempre foram players muito estratégicos dos anunciantes, você pega nos anos 80, nos anos 90 e até nos anos 2000, essas empresas sempre foram advisory estratégicos de avenidas de crescimento dos CEOs. Um CEO não montava uma fábrica nova ou decidia entrar numa área de produto sem consultar ali a sua agência. E, na minha opinião, nos últimos 10 anos, isso se perdeu muito fortemente, por N motivos que a gente poderia debater aqui, e a McKinsey não perdeu isso, pelo contrário, a McKinsey é uma empresa que tem isso muito forte e eu quis ir lá aprender como que é ser esse advisor estratégico, como que é ter uma remuneração justa, fair, que propicia você ter os melhores talentos do planeta e remunerar bem esses melhores talentos porque você cobra do cliente e porque o cliente só paga porque ele vê valor. E aí, depois de ficar na McKinsey durante quase 4 anos, né, o bichinho do empreendedorismo me mordeu de novo e eu decidi, no meio da pandemia, né, no meio de 2020, quando eu estava bem no auge da pandemia, tomar uma decisão bastante inusitada para os meus colegas da McKinsey, que é pedir demissão de um cargo de vice-presidente, com todos os benefícios e a remuneração de vice-presidente, para criar uma empresa do zero, uma startup, que é a Zimes, né, e que é uma empresa que se propõe a ser uma nova geração de empresa de serviços profissionais de marketing, uma empresa que mistura o conhecimento de uma consultoria de negócios com a capacidade e a reputação criativa de uma grande agência criativa, com skills e entregas de mídia de performance, de mídia mensurável ROI, com capacidades de tecnologia e inteligência artificial avançada. Uma meta muito ambiciosa, que mistura 4 negócios que hoje estão totalmente fragmentados. Hoje, o cliente, se quiser tudo isso no mercado, ele vai contratar uma agência de influenciadores, uma agência de performance, uma agência de criação, uma consultoria de brand, uma consultoria de negócios, e a gente acha que essa fragmentação do mercado de comunicação é ruim para o cliente. E a gente está vendo que é porque os clientes têm rapidamente aí respondido a nossa demanda. Então, eu decidi criar a Zimes e, na hora de criar a Zimes, eu fui buscar um grupo de investidores para entrar com investimento na Zimes. Eu tive o prazer, aí, a felicidade de encontrar 4 investidores que apostaram no meu sonho, quando ele era só um PowerPoint, e investiram 17 milhões de reais na empresa, quando ela não tinha nada ainda. Que são os donos da Boticário, né, o Arthur e o Miguel da Boticário, o Hélio Rotenberg da Positivo Tecnologia e o Cláudio Loureiro da Rede Propaganda. Essas 4 pessoas entraram na pessoa física, investindo nas Zimes, e a Zimes nasceu, então, em novembro de 2020, então a gente tem agora, estamos conversando aqui em fevereiro de 22, tem um ano e 3, 4 meses, e não poderia ter sido melhor a surpresa do nosso crescimento. A gente tem 40 pessoas aqui dentro da nossa estrutura, estamos trabalhando para grandes marcas aí, infelizmente, muitas marcas que eu trabalho nem posso falar, porque o nosso trabalho é tão estratégico e a gente não fala todos os nossos clientes, mas um cliente que é público é a Raia Drogasil, o Grupo RD, a gente está responsável por transformar o marketing de uma das maiores varejistas brasileiras, e todas as outras empresas que a gente trabalha que têm perfis e tamanhos parecidos com eles, né, porque a gente está trabalhando aqui, e tem sido muito legal porque a gente definiu que a gente tem um propósito aqui nas Zimes, que é criar a próxima geração de CMOs. A gente trouxe para a gente uma responsabilidade e um propósito de educar o mercado. Então, a gente tem uma área de academy aqui dentro, que a gente capacita as pessoas, ensina as pessoas, porque é tudo muito novo. O manual do marketing mudou radicalmente nos últimos anos e a gente está aqui ajudando a escrever esse novo manual com o time nosso e com nossos clientes. Então, não podia estar mais feliz e satisfeito aí com o momento meu pessoal e com o momento profissional com as Zimes.
conceito da definição do que é marketing mudou muito no mundo, né? Todo mundo aprendeu na faculdade ali os 4 Ps do marketing, né? Aquilo que é e que ainda são válidos, né? Muitas coisas são válidas ainda, mas eu acho que o marketing ele é uma filosofia das companhias. O marketing é você entender o teu consumidor profundamente, entender o público-alvo, entender todos os stakeholders da empresa profundamente. E através desse entendimento, conseguir criar uma proposta de valor que faça sentido para as marcas, para as empresas. E com isso criar marca, né? Ou seja, o próprio conceito de criação de marca, ele se transformou nesses 20 anos de carreira que eu estou trabalhando, né? Ele deixou de ser uma criação de marca muito baseado em imagem e comunicação, só que ele era nos anos 90, anos 80, e passou a ser um processo baseado na jornada do cliente, na experiência do cliente. Hoje, uma pessoa abre o aplicativo de um banco e a experiência com aquele aplicativo do banco é marketing, aquilo é puro marketing. Então, UX é marketing, jornada de consumidor é marketing. Então, durante o meu amadurecimento na minha carreira, o marketing se transformou e o marketing convergiu para aquilo que é a minha crença. Então, eu diria para você que o papel do marketing na minha vida é ajudar as marcas que eu trabalho, as empresas que eu trabalho, a agregarem valor para os seus consumidores, para os seus stakeholders. Eu escrevi um livro, na verdade, publiquei um livro em 2015 chamado Meaningful Marketing, que falava sobre o papel das marcas na vida dos consumidores. Esse livro, inclusive, foi adotado por várias faculdades, pela SPM, pela FAP e por outras faculdades no Brasil inteiro, porque eu já antecipava em 2015 um pouco desse novo marketing, o que o marketing significa na minha vida e na vida de quem trabalha com isso, que é criar uma conexão de valor entre marcas e pessoas, né? Marcas têm um papel na vida das pessoas e tem que ajudar essa vida dessas pessoas. Marcas têm que ter propósito, têm que ter alma, as marcas não podem ser vazias. Isso eu falava um pouco nesse livro meu em 2015 e a gente pratica até agora. Então, o marketing na minha vida, ele é basicamente quase que uma filosofia de vida. Falando um pouquinho sobre o novo marketing, para onde o marketing está indo, né? Acho que todo mundo quer ter uma bola de cristal aqui para a ANTV, e eu não vou ter a pretensão de ser essa bola de cristal, mas eu vou falar um pouquinho daquilo que eu acho que já é uma realidade necessária e não necessariamente as empresas, as pessoas estão preparadas para essa realidade, porque a transformação que já aconteceu no consumidor ainda não chegou nas empresas. Hoje acho que a gente está vivendo aqui uma dicotomia, ou um gap, um abismo, eu diria, entre o comportamento do consumidor, que se digitalizou nos últimos 10 anos, muito fortemente, né? Começou há 20 anos atrás, mas nos últimos 10 anos houve uma aceleração, né? Os frameworks de trabalho das empresas, tem um gap. Qual que é esse gap? Primeiro que hoje o marqueteiro precisa ser ambidestro, ele precisa conhecer de humanas e exatas. E eu estava até falando hoje, eu tive a oportunidade de conversar com um dos maiores headhunters do Brasil, e ele perguntou, Tripoli, quais são os CMOs que, na sua opinião, são ambidestros? Conseguem ter insights criativos e discutir um tema conceitual de uma campanha, a direção criativa de uma campanha, e, ao mesmo tempo, consegue olhar uma planilha financeira de LTV, consegue discutir a conta do modelo financeiro. E eu falei, essa pergunta é muito difícil, porque a faculdade de comunicação e toda a carreira de quem trabalha com humanas, ela foi criada ao longo do tempo desprezando exatas. E a carreira de quem foi trabalhar com exatas, de engenheiros, foi criada durante muito tempo desprezando humanas. E agora está vendo um momento do mundo que você precisa juntar essas duas coisas. Eu acho que tenho um privilégio de ser uma pessoa que gravita nos dois territórios, porque eu fui muitos anos na agência e trabalhei numa consultoria que, acima de tudo, valoriza as planilhas. Mas quantas pessoas tiveram essa oportunidade? Acho que poucas, né? E eu acho que esse é um problema que vai demorar uma geração para a gente resolver. Mas olhando o futuro do marketing ele é baseado em análises cada vez mais data-driven, ou seja, os marqueteiros precisam olhar os dados. Os marqueteiros não podem mais tomar decisões só empíricas. O marqueteiro, historicamente, toma decisões muito empíricas. A minha opinião, eu acho isso. E hoje você tem um caminhão de dados que não deveria ser visto pelos marqueteiros como um limitador criativo. Pelo contrário, ele é um habilitador criativo, que os dados estão aí, mas o dado sozinho ele não resolve nada. O dado é um dado. O que você faz com o dado é a diferença. E aí eu acho que a criatividade está no que você faz com o dado. Mas saber ler dados e interpretar dados é um skill hoje necessário e vai ser cada vez mais necessário no futuro do marketing.
Outra coisa é os marqueteiros têm que entender que marketing é jornada. Quantos marqueteiros sabem desenhar, avaliar e influenciar a jornada do consumidor? E não a jornada de comunicação que eu estou falando, não, tipo, o conteúdo no Instagram ou conteúdo numa realidade virtual. Estou falando efetivamente aqui do processo de entendimento da jornada omnichannel desse consumidor, que envolve a loja física, o aplicativo da empresa e tudo mais. Então, esse conhecimento de jornada, de pessoas e jornadas, associado ao entendimento de dados, o conhecimento e a curiosidade intelectual para entender do business, entender de tecnologia, eu acho que faz parte da cartilha do marqueteiro. Sem nunca esquecer que a gente está aqui para criar conexões emocionais com as pessoas e que isso significa um bom filme, um bom craft, um bom storytelling. Então, eu acho que a gente está vivendo um mundo aqui do e não do ou. Né? A publicidade, muito tempo, eu acho que tem muito ou. Você é digital ou você é offline. Você é criativo ou você é o cara de performance. E as pessoas são colocadas as pessoas e as empresas são colocadas em caixinhas. Eu acho que agora, e esse futuro que a gente está vendo do marketing, é muita mistura. E o que exige muita empatia e curiosidade intelectual que muita gente não tem. Eu vejo que muita gente não tem essa curiosidade intelectual de entender o outro. Né? Aqui, os nossos diretores de criação aqui nas IMES, eles entram aqui, eles têm uma aula de mídia, eles vão entender de link patrocinado, porque senão eles não vão ser um bom criativo. Mas a pessoa de mídia também tem que entender de storytelling. Então, assim, tem um cruzamento de conhecimentos muito importante que eu acho que o futuro do marketing passa bastante por aí. Eu acho que nenhuma área de conhecimento se constrói sem entidades que fortaleçam esse processo, que fortaleçam e que, de uma certa forma, aglutinem. Né? O mercado de marketing é um mercado muito rico no Brasil, mas uma entidade como a Abramark tem um papel fundamental nesse processo de organizar, articular, sintetizar e distribuir esse conhecimento para todo o mercado. Né? Então, de novo, eu acho que uma indústria forte, ela tem entidades fortes, ela tem representações fortes, que fazem com que o conhecimento circule, não fique em poucas cabeças, né? Eu acho que a Abramark tem esse papel muito forte, né? Então, fico muito feliz de fazer parte, de ajudar e de estar contribuindo com o processo da Abramark, que eu acho que é vital aí nesse processo de, vamos dizer assim, levar o conhecimento para mais gente e mostrar um pouco a valorização do produto criativo. O Brasil é um dos países mais criativos do mundo. O Brasil é um país com muitos desafios e que não tem, de longe, os orçamentos e os budgets, e é muito mais difícil você ser criativo e você ter um trabalho que chama a atenção quando você tem uma limitação muito grande de uma verba, e que é uma situação sempre do Brasil. Então, isso fez com que o brasileiro automaticamente conseguisse entregar mais com menos. O brasileiro é famoso no mercado de publicidade no mundo inteiro, e eu já trabalhei com criativos e com agências do mundo inteiro, então eu posso dizer que a gente é reconhecido por fazer mais com menos, esse é um diferencial nosso, e eu acho que a Abramark está aqui para mostrar um pouco isso, colocar essa holofote aí em cima desse ponto, e fazer com que isso circule aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil também.